sendo o Senhor Jesus quem Ele era, Ele precisava e fazia com que a oração fosse tão frequente, tão constante, tão em qualquer circunstância. Seja a sua oração tão diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir, era inevitável que eles percebessem a diferença do que era a oração de Jesus e a oração da liderança judaica. Aquele povo havia perdido a perspectiva do que era oração. O pensamento judaico, a mentalidade judaica, colocava a oração como alguma obrigação que tinha que ser feita em certas condições e com certas características. Os pedidos que deviam ser feitos estavam de acordo com a leitura dos seus comentaristas. E Jesus está dizendo: não façam como eles. Eles se esqueceram do que é oração. Eles corromperam a oração. Eles promoveram uma transformação de oração que não tem nada a ver com o que é oração. Não ore como sua liderança judaica. Não ore como aqueles que estão vindo do mundo. Existe um modelo de oração. Existem princípios de oração. E se nós não entendemos isso, nós podemos cair em alguns erros. O primeiro, considerar a oração menos importante do que ela efetivamente é. Eu posso imaginar que muitos de vocês se surpreenderam que a vida de oração de Jesus fosse tão intensa. Eu me surpreendi quando eu fui pegar essa coletânea de versículos. Falei, meu Deus, eu sabia que era muito, mas eu não tinha ideia de que era tanto. Agora, se nós não temos a perspectiva do Senhor Jesus Cristo sobre oração, e como lemos o texto de Brooks, se a oração é tão fundamental para levar você a uma condição espiritual que Deus planeja, que Deus deseja, e você não considera ela tão importante, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos vendo reproduzir em nós? O que nós esperamos que essa igreja seja? A espiritualidade desejada por Deus depende de uma vida de oração. E se essa vida de oração está equivocada, ou errá-la, essa espiritualidade nunca alcançará o que tem que alcançar. Se nossas orações estão pautadas por demandas que nós temos na sociedade, e não por demandas que Deus tem para nós, o que vai ser de nós? Dentre os meus netos, eu tenho um em particular que é extremamente insistente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ontem eu falei para ele assim, você sabe como é que escreve não? Ele falou, sei, N-A-O, tio. Qual dessas partes você não entendeu quando eu falei não? Demorou um segundinho para entender. Algumas vezes nós estamos fazendo isso com Deus, esse papel. Estamos pedindo um monte de coisa que Deus só olha assim e fala, de novo. De novo.
Quando aqueles discípulos se defrontam com Jesus, tantas e tantas e tantas vezes, e eles percebiam que era tão diferente daquilo que eles estavam acostumados. Não estranha. Em primeiro lugar, a percepção deles. Em segundo lugar, o clamor deles. Então, quando ele diz, novamente no texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Isso era comum para eles. Tendo terminado, e o texto que está escrito na língua grega, parece que ele estava lá esperando assim Jesus acabar. E a maneira como ele pergunta para Jesus, ainda que isso não seja muito explícito no texto em português, ele está pedindo um pedido com um toque de urgência. Ensina-nos. Ensina-nos a orar. Depois de uma caminhada tão longa, de perceber a maneira como a oração ocupava a agenda de Jesus de uma maneira tão intensa, eles chegam para Jesus e dizem, ensina-nos. Eles podiam perceber, e você pode perceber com a leitura desses textos, oração era mais do que um orar, porque era um dever ocasional. Não é naquele horário que foi marcado. Era mais do que um dever ocasional. Aliás, eu diria, se nós fizéssemos somente aquilo que é um dever ocasional, eu diria já era bastante oportuno. Mas Jesus está mostrando que não era simplesmente para cumprir um dever numa ocasião do dia, na hora da refeição, ou na reunião de oração das 7 horas da manhã. Era mais do que isso. Eles podiam perceber na vida que eles tinham com Jesus, que a oração era uma forma de vida. Era de tal maneira, tão presente na vida de Jesus, que ele está dizendo para os seus discípulos com a sua vida, o tempo inteiro vocês têm que estar vigiando e orando. A ideia que Jesus está passando é o seguinte, a devoção não é para uma ocasião especial, a devoção é para ser um estilo de vida. Paulo vai insistir no mesmo ponto, dizendo que nós temos que estar orando sempre, com orações, com as súplicas, com ações de graças. Mas em todo o Novo Testamento, nós não vamos encontrar uma referência melhor do que a do Senhor Jesus Cristo. Ao ler esses versículos aqui, você precisa de reconhecer, só a maneira tão intensa, tão constante, tão presente de oração, isso em si já era a sua credencial para os discípulos chegarem até ele e dizerem, ensina-nos. Vejam, curiosamente, o ensino que Jesus vai passar a falar sobre oração a partir do próximo versículo, ele não muda essencialmente o que era a oração no Antigo Testamento. Ele não dá à oração uma proposta diferente daquela que tinha no Antigo Testamento. O que ele estava tirando eram os ruídos que tinham entrado por aquela religião hipócrita, falsa, que haviam mudado o que era oração. O que Jesus estava fazendo é tirar aquilo que contaminava, vamos à origem, vamos ao princípio, vamos deixar para trás aquilo que vocês têm vivido, vamos voltar às origens e aprender o que é isso. Eu estou convencido que nós precisamos
deixar para trás aquilo que o cristianismo poluído tem demonstrado sobre oração fora das Escrituras e começarmos a buscar nas Escrituras como é que se ora.